eu quero agradecer em nome da Secretaria de Educação, mais uma vez, a parceria das editoras Ática, Scipione e Saraiva, com a participação da Carla Berbach, que é a assessora pedagógica das editoras, e para ter esse bate-papo aqui bem interessante conosco, tá? A Carla, ela já tem uma história grande aí na área de educação, ela é mestre em educação escolar pela UF, Universidade Federal Fluminense. Ela já atuou como professora de educação infantil e também nos anos iniciais do ensino fundamental, tanto na rede pública quanto na rede particular. Ela foi professora do ensino superior, atuando no campo da formação de professores, e também coordenadora pedagógica em diferentes segmentos na rede pública e privada. Atualmente, ela é assessora pedagógica dessas editoras, Ática, Scipione e Saraiva, no atendimento na área pública. E ela vai dizer um pouquinho para nós dessa experiência dela do acolher e ser acolhido. Tá? Temos aqui também a participação nessa parceria do Jonathan Libras. Inclusive, quem quiser encontrá-lo no Instagram, esse é o nome dele lá, pode seguir, Jonathan Libras. Acho que é fácil da gente encontrar. E a Carla depois vai passar os contatos, as redes sociais dela, as possibilidades que a editora está trazendo para todo mundo, e depois ela vai passar isso para nós, tá? E aí nós vamos começar nosso bate-papo, não tendo como fugir da questão da pandemia, né? A pandemia que iniciou lá atrás, em 2020, e que até hoje ainda está, todo mundo, né? Não é só o Brasil, o mundo inteiro está batalhando contra esse vírus, e tentando se recuperar dentro desse quadro caótico que o vírus trouxe para todos nós. Tá? Então, durante esse tempo todo, quer dizer, há mais de um ano que nós estamos nessa dificuldade, nessa guerra contra o vírus, nós aprendemos, espero eu, muitas coisas. Nós tivemos muitas experiências. E aí, dessas experiências que nós estamos aí guardando no nosso baúzinho da memória, eu gostaria de citar, inclusive a Carla vai aprofundar um pouco mais isso daqui a pouco, o conceito de experiência trazido pelo Walter Benjamin, que ele diz que experiência, né, o seu real significado é tudo aquilo que trouxe realmente uma mudança, algo que me tocou profundamente e marcou algo em mim. Então isso é a experiência segundo o olhar do Benjamin. E aí a pergunta é, Carla, toda essa experiência, né, que a gente está vivendo aqui, será que ela vai verdadeiramente nos marcar? Será que ela vai, daqui a alguns anos, quando a gente estiver bem velhinho, todo mundo ali sentadinho conversando da passagem, né, pela pandemia de 2020, o que é que ficou? O que realmente importou? Como que as coisas aconteceram? E como é que isso fica nesse contexto, a questão de acolher e ser acolhido? Carla, fala um pouquinho para a gente. Gente, boa noite. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a Mitsu, toda a equipe do CREFCOM, pelo convite, pela possibilidade de parceria. Quero dizer para vocês que a minha jornada educacional começou em São Gonçalo. Eu hoje resido em Niterói, mas eu morei em São Gonçalo, então a minha primeira experiência de escola foi na Escola Pública de São Gonçalo. A minha primeira experiência como professora foi professora em São Gonçalo, né? Então, eu tenho assim, um carinho muito grande, é um prazer muito grande, né? E principalmente retornar a essa casa falando de um elemento tão importante nesse momento, que é acolher e ser acolhida. A gente se sentir acolhida de novo, né, Mitsu? E a gente acolher um espaço que a gente também tem muito carinho, tem muito aconchego, tem muitos amigos na rede, muita gente trabalhou junto, trabalhamos juntos, muita história para contar. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. E aí, a Mitsu traz muitas provocações, né? Como é que a gente acolhe, como é que a gente é acolhido. Essa experiência de Benjamin também, né? Como é que ele fala da experiência, o sentido da experiência. Eu vou na minha fala, Mitsu, deixar isso um pouquinho para adiante, mas a gente vai falar, sim, dessa questão da experiência como sentido.
Primeiro, eu quero conversar, assim, com vocês, né, contar um pouquinho como que isso aconteceu, como é que a gente chega nesse acolher e ser acolhido. É muito história de escola, né? Nós temos dentro da editora, eu faço parte da assessoria pedagógica, como a Mitsu falou, e hoje a gente, dentro da Ática Scipione Saraiva, a gente tem dividido uma equipe que atende só a escola particular e outra que atende só a escola pública. E eu sou dessa equipe que está só focada na escola pública. Diante disso, nós temos um portfólio de palestras que a gente disponibiliza ao município. Não é nada assim, vocês podem dizer, tem troca de favores? Não, a gente, sim, participa dos programas do governo, mas a gente não atrela nada, não pode atrelar nada, pelo amor de Deus. Nada do que a gente faz pode ter vínculo com os programas do governo, nem nós e nem vocês, né? Mas o grupo, o presidente, os diretores entenderam que, assim como a gente vende um livro e cria uma afinidade, uma fidelização com a escola privada, por que não ter esse vínculo e criar essa fidelidade com a nossa escola pública, já que é muito comum ter uma criança, pelo menos com um livro dentro da mochila da Ática, da Scipione ou da Saraiva, porque são 3 grandes selos que participam dos programas do governo, né? Então, dentro do nosso portfólio, nós temos competências socioemocionais. E ano passado, em maio, o município de Tanguá, que é vizinho nosso, me pediu essa fala para o município. E quando eu fui preparar essa fala, abrir esse material, né, para preparar tudo isso, porque a gente sempre estuda antes, né, como todo professor, a gente se organiza, estuda. E eu vou pegar e eu falei assim, gente, como eu vou falar de competências socioemocionais nesse período em que a gente está vivendo? Maio a gente estava confinado dentro de casa, né? E aí eu falei, não tem, eu tenho que mudar. Mas se fosse até 2019, para 2020 não rola falar essas questões aqui, trazer isso diante do que a gente está vivendo, né? Tão sofridos. Eu volto ao município, me reporto ao município, converso, e aí, para meu alívio, elas esperavam justamente que eu falasse de competências socioemocionais, mas no contexto atual. Então, começa daí, sabe, Mitson? E aí, a partir daí, eu vou para outros municípios, outros estados, Minas, Paraná, São Paulo, e a gente conversando. Então, o acolher e ser acolhido, dentro dessa perspectiva das competências socioemocionais, eu só queria contar essa historinha para vocês, porque tudo que eu montei veio dessas falas, dessas inquietações que eu fui encontrando dos nossos pares, que são os professores. Então, essas conversas me fez, então, montar esse material, e a minha chefe, então, me desafiou a fazer a live nacional da empresa, a abertura da live nacional, em 27 de janeiro, com essa temática, como se fosse uma sala dos professores. Então, Mitsu, se você me permitir, eu gostaria de projetar para que a minha fala não fique muito solta, né? Porque a gente que é professor tem uma necessidade de organização, e aí eu vou projetar para que vocês possam acompanhar o pensamento, tá? Eu não quero me alongar demais, para que no final também eu possa ouvir um pouquinho vocês, se vocês assim desejarem. Então, eu vou tentar aqui colocar a minha projeção. Se começar a ficar ruim, Mitsu, você me fala que eu fecho o meu vídeo, tá? Okay. Porque às vezes pesa um pouquinho a internet, né? Já conseguem ver? Sim, tá ok. Então, aí a gente tem os 3 selos, do qual a gente representa. Eu tenho aí o meu nome, Carla Berbat Neto, o meu e-mail, que é o carla.neto23@saber.com.br, e tem o meu telefone, se vocês quiserem, né, ter. Eu não tenho o menor problema de conversar com o professor, tá? Com diretores, tirar dúvida, trocar ideias, enfim, estou aberta ao diálogo. E acolher, então, e ser acolhido, né, competências socioemocionais no contexto dessa pandemia. Ela tomou esse significado. Primeiro, a gente tem que lembrar que as competências socioemocionais são fruto de estudo já, né, há muito tempo, não é fruto de um estudo agora, porque está acontecendo a pandemia. Já se tem esses estudos, né, o final do século XX já veio trazendo para a gente a necessidade
de se revisitar as emoções dentro da escola. Então, vários documentos, vários autores, várias teorias foram surgindo a partir daí. E a BNCC incorpora isso, né, dentro do seu discurso, desde 2017, ela coloca, então, a necessidade de se trabalhar com as competências socioemocionais na educação básica. E aí, com essas pressões da pandemia, do coronavírus, esse distanciamento social que a gente está vivendo ainda, né, o modelo do ensino remoto, tudo isso foi adquirindo novos contornos, inclusive pensar essas competências socioemocionais. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui nessa noite de hoje. Bom, lá atrás a gente falou em como preparar a volta às aulas diante desse contexto atual, né? Como é que nós podemos enfrentar esses desafios e como acolher e ser acolhido. Ainda que as aulas já tenham começado, eu acho que vale a pena a gente se reportar a esse momento, né? Que é a volta às aulas, porque a gente culturalmente já tem incorporado no nosso fazer cotidiano da escola esse início do ano letivo. A gente tem culturalmente já estabelecido esse lugar. E esse lugar não é um lugar qualquer, né? Fazendo esse trabalho, procurando esses elementos, né, para conversar com os professores, eu me reportei ao início do ano letivo das nossas escolas. Culturalmente, a gente já tem aquela preparação da escola, a escola limpa, a escola lavada, às vezes escola pintada, né, mobílias que se trocam, aquela primeira reunião de professores, que é sempre regada por uma mensagem bonita, feita pela coordenação, direção, ou um professor da casa, sempre um texto reflexivo sobre a educação, e sempre aquele momento que é um momento de acolher e ser acolhido. E que a gente nem sempre se dá conta disso, né? Eu acho que a gente viveu isso tão naturalmente, que eu acho que só quando eu comecei realmente a fazer esse trabalho, é que eu fui vendo que lugar, que espaço é esse da volta às aulas, né? Do início do ano letivo. É um espaço que, se a gente parar para pensar bem, ele é quase que sagrado, né? Porque ele traz ali elementos do acolher e ser acolhido. A hora que eu conto sobre as minhas férias, sobre a minha família, ouço os meus amigos, a gente abraçava, beijava, né? Porque não tínhamos esse protocolo todo. É a hora que a escola começa a se organizar, aquela toalha que está lá guardada, vem para a mesa ficar bonita, aquele lanche é mais gostoso. Então, tudo isso são elementos de acolher e ser acolhido. E assim é a chegada dos alunos também, a recepção de chegada, o chegar no espaço novo, né? É a nova professora, então isso é cheio de elementos, de muito significado, que talvez a gente só dê realmente a real importância quando a gente perde. Então, até 2020, nós tivemos essa volta às aulas. Umas escolas comemorando, ou vibrando, ou fazendo desse momento um momento mais acolhedor, outras talvez um pouco mais tímido, mas, enfim, sempre tivemos esse momento. E não quero romantizar a coisa não, tá, gente? Dizer que é um momento lindo, maravilhoso, a escola está com flores, tudo é lindo e maravilhoso dentro da escola. Não. Até mesmo no nosso discurso de denúncia, de relatos, de insatisfação, era o lugar do acolher e ser acolhido. Quando eu acolho a fala do meu colega, quando eu acolho o olhar do outro, quando eu denuncio aquilo que não está bom, esse espaço também legitima esse acolher e ser acolhido. Então, a volta às aulas tem esse sentido, sabe, Mitsu e professores? Mas durante essa caminhada, conversando sobre isso, muita preocupação por parte dos professores em relação quem ganha, quem perde, quem está ganhando e quem está perdendo nessa questão, o que nossos alunos vão perder, né? E como que a gente vai dar conta disso tudo, porque o currículo fala muito alto para todos nós, o programa curricular, os conteúdos, é fruto das nossas práticas, e a gente tem realmente uma preocupação muito grande, uma dificuldade muito grande, às vezes, de se desvincular desses elementos. Mas eu ouso dizer que, assim, a gente vai ter perdas, sim, como qualquer instância da sociedade, como qualquer lugar da sociedade, a gente vai ter perdas,
e a educação não vai ser diferente. Mas eu acho que na educação a gente ganha uma bagagem curricular incalculável. A gente ganha coisas, a gente ganha elementos do qual a gente vai se apropriando e a gente nem sabia que conseguiria fazer, né? Um deles é pensar no outro, é estar com o outro, é buscar o outro ainda que distante. Então, nós temos muitos desafios. E um dos desafios que a gente viu acontecer e está vendo acontecer, e a gente vem denunciando muito, é o próprio acesso a esse ambiente, né, de interlocução entre o professor e o aluno. Então, isso ficou muito claro, muito escancarado para o Brasil, quem é que tem acesso ao ambiente tecnológico, quem é que tem um espaço de trabalho, né, um espaço de estudo, quem é que tem recursos, né, de uma boa internet ou não. Então, a gente ganha, a gente perde muito, porque os nossos alunos, nem todos conseguem o mínimo para essa interlocução, mas a gente ganha quando a gente denuncia esses elementos que faltam, que a gente deixa de ganhar, que a gente está perdendo. E o currículo, a gente vem ganhando outros elementos, a gente vem ganhando outras experiências, né? Agora, na volta, a gente vai ter que repensar muita coisa. Agora, eu acredito muito na força desse professor, porque um professor que desafiou o impossível nesse período de pandemia, ele vai desafiar o possível quando ele retornar com essas crianças para dentro da sala de aula, eu tenho certeza disso, porque é da essência do professor esses desafios. E aí, gente, a gente vai ao encontro das teorias e dos conceitos, né? Porque não tem como falar desses elementos, não tem como falar de competências socioemocionais, aí a Mitchell vem falar do Walter Benjamin, né? A experiência, o sentido da experiência. A gente não tem como falar de determinadas práticas sem pensar que por detrás delas há teorias e há conceitos. Então, quem trabalhou, quem trabalha com a formação de professores, eu acho que vai concordar comigo, porque já deve ter ouvido a seguinte frase: professora, mas isso na prática não rola, na prática é outra coisa, entendeu? Isso aqui é muita teoria, mas na prática as coisas são diferentes. Nem sempre, gente, as práticas, elas são frutos da teoria, e as teorias só existem porque também existe esse movimento da prática. É um movimento de praxis mesmo, né? Um elemento que leva ao outro e que traz, né, uma bola de neve. Então, vai sendo sempre práticas ancoradas por teorias e teorias que se ancoram em elementos da prática. Então, buscando entender melhor esses conceitos do ponto de vista da conceituação e das teorias, eu vou atrás de alguns elementos que ecoaram muito nesse período, né? A esperança era uma das palavras que eu mais ouvia por parte dos professores. A gente tem esperança, a gente precisa ter esperança, a gente tem esperança de que as coisas vão melhorar. E eu lembro que Paulo Freire, ele fala da esperança. E aí, quando eu vou buscar o Freire, ele vai me relembrar como é que ele traz essa questão da esperança para o cenário da educação. Então, ele diz que é preciso ter esperança, né, para tudo na vida. Mas ele diz que tem que ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é simplesmente esperar. E só esperar nada acontece, né, gente? Então, esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperança é a capacidade que a gente tem de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Existe algo mais propício, mais apropriado para esse momento que nós estamos vivendo hoje? Eu gostaria de estar, assim, conseguindo olhar o rostinho de vocês para que eu pudesse ver no semblante de cada um, né? Isso está distante do que a gente está vivendo, ou isso parece que Freire está vivendo junto com a gente esse momento e está falando para a gente, diante de uma pandemia, a gente precisa esperançar, né? Parece que ele está aqui vivo falando isso para a gente. E ele escreve isso na década de 80. Então, por isso, ele diz, é muito diferente de esperar. Temos mesmo de esperançar. Então, a gente vive esse momento atual juntando todas essas possibilidades, né?
de ir atrás, de se juntar e de não desistir. E é essa esperança, é essa ação do fazer que dá a nós toda essa dimensão, né, de não paralisar e de desafiar aquilo que aparentemente era impossível, né? Há alguns anos, há um ano atrás, talvez a gente dissesse, né, 2 anos atrás, não é impossível dar aula com aluno todos em casa e eu da minha casa. E a gente começou a ver que há possibilidades, né? Que há dificuldades, mas há possibilidade. Um outro conceito muito legal, e que aí, na verdade, são substantivos que acabam tendo que acabam vindo para o cenário da educação como conceitos, porque, na verdade, são conceitos acadêmicos que nos ajudam a pensar a prática, é o sentido de boniteza, né? E a boniteza, muito utilizado pelo Paulo Freire também, mas nasce do Moacir Gadotti, quando ele fala que ensinar e aprender deve ser feito com sentido. Então, ele tem um livro que diz Boniteza de um Sonho, ensinar e aprender com sentido. É o título do livro de Moacir Gadotti, e o Paulo Freire muito utiliza essa terminologia também, né? Se apropriando mesmo no Gadotti. Então, a boniteza de ser professor é justamente ensinar e aprender, né? Ver que ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Isso aí é uma fala de Paulo Freire, e Gadotti, ele diz que se há desvalorização, né, se há dificuldades, há também o que a gente faz, né, que é a revolução silenciosa, que somos capazes de promover na consciência e nas atitudes daquele que educamos. Então, gente, a boniteza não está só pensar no espaço da escola como um espaço romântico, uma mesa posta de flores, um lanche gostoso e todo mundo se abraçando e se beijando. É lógico que esse espaço da escola todo mundo adora, principalmente quem gosta desse espaço e quem tem amigos dentro desse espaço. É um momento muito gostoso, mas é um momento também que a gente faz uma revolução silenciosa, quando a gente vai munindo os nossos educadores, as nossas crianças, das consciências e das atitudes. E nesse momento a gente vem também fazendo essa revolução silenciosa, e às vezes nem tanto silenciosa, quando a gente denuncia, assim, as faltas, as dificuldades, as lacunas do nosso aluno para conseguir aprender, interagir com a escola, e não só dele, do professor também. Quantos professores não têm acesso a um material de tecnologia de ponta? Quantos professores tiveram que se virar por uma internet razoável e pagar do próprio bolso? Então, a gente precisa, né? A gente faz uma boniteza quando a gente faz uma revolução, mostrando esses elementos que sequelam, né? Que dificultam o fazer pedagógico. E a gente vai caindo naquele que é o documento oficial nosso. Não é uma lei, mas ela tem força de lei, que é a BNCC, e ela diz que competências socioemocionais inclui capacidade de lidar com as próprias emoções e relacionar-se com o outro. Então, eu costumo brincar, depois desse trabalho, né, e no nosso material de competências socioemocionais, a gente traz muito a BNCC, nessa nossa primeira versão, né, das habilidades socioemocionais, que eu acabei mudando um pouco. A gente traz muito porque é um elemento que, pelo menos em 4 das competências gerais, ele está incluso. E as competências socioemocionais perpassam por todas as outras, mas em 4 das nossas competências gerais da base, ela está ali muito clara. Então, eu costumo brincar que eu acho que o documento fez uma certa premonição, né? 2020 era o ano de corte, o ano que nós deveríamos colocar em prática a BNCC, todo mundo estava se preparando para isso, e de repente o mundo para em março, e a gente, então, começa a viver outros elementos. E aí a gente começa a colocar algo que está dentro do documento, né, que é as competências socioemocionais, não só no papel, não só no PPP da escola, não só no meu programa de curricular, para cumprir o protocolo, para fazer aquilo que está escrito no documento, e que a gente também considera e acha importante, mas a gente passou a viver, né, viver esses elementos que a BNCC
traz como importante, quando a gente vai lidar com as próprias emoções, quando a gente aprende a se relacionar com o outro, e o outro, às vezes, no sentido mais micro, que é os nossos pares, a nossa família, os nossos amigos mais próximos, os nossos vizinhos, que há muito tempo, às vezes, a gente já fez, né? Já abriu mão de viver isso com tanta intensidade. Então, a gente passou a viver isso e ter que demonstrar responsabilidade, empatia, né, para alcançar os objetivos. Quer dizer, para que eu me torne um pouco mais protegida, eu tenho que ter ser responsável de me proteger para proteger o próximo. E isso aí me cria também empatias. Então, veja como é que o documento ele está muito presente na nossa vida, né? Não só no protocolo da escola, nos documentos da escola, mas nas próprias relações de vida. E aí, gente, a gente vai chegando, né, nessa questão do acolher e ser acolhido. Como é que a gente faz esse movimento dentro desse contexto, desse contorno que a gente está vivendo, por esse recorte, né, atual de vida? E aí eu vou chegando no que a Mitsu veio fazendo uma provocação já inicial, né, a experiência do cuidado. Diante de tantas incertezas, a gente tem uma única certeza. Eu acho que a gente teve uma única certeza o tempo todo, né? Que era necessário o cuidado uns com os outros. Eu acho que isso ficou muito claro para a gente. Quando o mundo parou, a gente percebeu que a gente precisava se cuidar e cuidar de quem estava mais perto da gente, né? E nunca em uma sociedade fomos tão convidados a olhar com cautela para o outro. E eu trago o outro aqui com O maiúsculo mesmo, o outro como sujeito, né? Com respeito, com empatia. Entretanto, olhar para o outro, cuidar do outro, implica em olhar para si mesmo. Por isso, a experiência do cuidado. Porque se eu não me cuido, se eu não me permito, eu não consigo permitir o outro. Então, nós precisamos nos ver, a gente precisa se revisitar. E esse se ver, esse se revisitar, nem sempre é algo muito simples, nem sempre é algo muito fácil. Até porque, até março de 2020, gente, nós vivíamos atropelando a vida, né? Uma labuta sempre constante por mudar as coisas, uma insatisfação muito grande, então querendo o que não é, sempre em atividade, fazendo aquilo que já, né, para além das nossas condições, porque estávamos sempre mobilizados a fazer mais e não parar. E aí, de repente, no dia, se eu não me engano, 15 ou 16 de março, o mundo parou e a gente também parou, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. E eu não digo que a gente parou no sentido de paralisar e não fazer nada, não, até porque eu acho que a gente nunca trabalhou tanto, né? A gente nunca produziu tanto e teve que vencer tantas barreiras para fazer o nosso trabalho, para se fazer presente. Mas nós tivemos que parar da onde nós estávamos. Eu me lembro que em março estávamos eu e meu marido, meu filho vindo da Europa, em um trabalho, e não voltou para casa, ficou no estúdio com os colegas, com o pessoal, para não contaminar ninguém. A minha filha estava na casa do namorado, ficou, e a gente se viu aqui os dois sozinhos, né? E assim, a gente precisando se organizar para comprar as coisas, os nossos mercados começando a se organizar para atender a população, porque tudo era muito novo para todo mundo. Então, gente, a gente precisou parar. E essa parada fez com que, aí os psicólogos vêm dizendo isso, né, vêm trazendo essa questão de como que nós nos vimos, assim, depressivos e impotentes, e não só pelo medo do vírus, mas muito também pela experiência de estar conosco, né, de nos visitar, de estar ouvindo, de estar dialogando consigo mesmo. Então, isso trouxe muita gente adoecendo, muita gente precisando de apoio, muitos psicólogos dando apoio, não só pelo medo, que a gente sabe que é real, né?
do vírus, mas também por essas experiências que são nossas. E aí, Mitsu, quando eu falo de Benjamin, no mestrado, eu usei o livro do Walter Benjamin, né, porque eu trabalhei com as crianças, eram os meus alunos, a minha dissertação de mestrado foi feita com os meus próprios alunos, eu estava na escola pública, e eu trabalhei muito com essa questão da experiência benjaminiana, que ele diz que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Se nada me toca, se nada me acontece, como posso dizer que vivi uma experiência? Então, se a gente nada toca esse aluno, se nada me toca, se nada muda, qual foi a experiência que ele viveu na escola, né? Então, foi muito por essas questões, por esse caminho que eu usei o Walter Benjamin. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, e esse trabalho começou a ganhar uma outra dimensão, sair do corpo, da competência socioemocional, dos teóricos, das teorias, dos suportes teóricos, para cair no momento de existência, eu lembrei que eu tinha como recorrer a Walter Benjamin. Mas eu confesso a vocês, ela fez muito mais sentido para mim agora do que no período que eu usei esse texto, e foi fruto de muito estudo, interpretação, discussão em grupos, tudo aquilo que vocês sabem que acontece dentro da academia. Por isso eu gostaria de fazer, se vocês me permitirem, essa leitura do trecho de Jorge La Roça, que ele traz o Walter Benjamin, tá? Dentro desse texto, eu deixei com a Mitsu, ele está em PDF, é um texto, não é longo, ele está em PDF e disponibilizado na internet. E eu achei tão rico, eu falei, gente, eu já li isso, eu já trabalhei com isso, tem trechos disso dentro do meu trabalho, mas viver isso, eu só estou conseguindo viver efetivamente agora. Então, Carla, nós vamos disponibilizar agora no chat todas as dicas que você estiver dando aí, tá, pessoal? Tá bom. Ótimo. E tá me ouvindo bem, Mitsu? Sim. Sim, tá ótimo. Então tá bom. Então ele diz o seguinte: a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Gente, parece que é uma lição feita para os dias atuais, né? Parece que é uma teoria que foi escrita há mais de 20 anos, ou parece que alguém escreveu para a gente viver isso nesse momento. Então, quando a gente fala que teoria e prática, elas estão entrelaçadas, que não há esse distanciamento, a prova está aí, né? A gente começa a ver que essa experiência do sentido, esses elementos que a gente traz aqui, foi fruto de reflexões, né, por parte de alguns autores, de alguns pensadores há algumas décadas atrás, e a gente efetivamente está fazendo uso desses elementos agora, até para a gente conseguir se salvar, porque se salvar mesmo diante de um contexto tão drástico que a gente está vivendo, né? Então, essa experiência, Mitsu, é a experiência do sentido, é a experiência que La Roça traz, é a experiência baseada em Walter Benjamin, é a experiência que faz sentido para a nossa vida.
E aí a BNCC também toca nisso quando ela vai trazer as competências, porque ela diz o seguinte, que competências é o conjunto de habilidades que cada pessoa tem para lidar com as próprias emoções, se relacionar com os outros e gerenciar objetivos de vida como autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas. Tem algo mais atual do que isso aí que a gente está vivendo agora? Acham que tudo isso dialoga ou não com o nosso repertório de vida atual? Então, esse é o documento, é o que a base trouxe para a gente incorporar nas nossas relações cotidianas dentro da escola, não só no documento, mas a gente está vivendo isso, né, e percebendo a importância de se trabalhar habilidades e competências no contexto da escola, porque isso é para a vida, é para salvar vidas, né, é para a gente se salvar de alguns elementos que a gente não poderia imaginar que estivéssemos suscetível, né, e estamos nesse momento. E aí, gente, como eu não quero me alongar demais, né, e quero dar um tempinho para que a gente também possa conversar, eu vou trazendo as mensagens, né, final, que não é uma só. Primeiro, eu quero falar um pouquinho para os professores, né, e a primeira fala, ela se baseia também numa fala da professora Patrícia, que é diretora do Instituto Inspirar, e ela fala um pouco disso, né, que os professores, que eles se atentem, porque não vamos salvar o mundo, e infelizmente não vamos dar conta de todos os nossos alunos e de nossas alunas, então se permita a fragilidade também, né, há muitos professores se culpando porque tem alunas que estão ficando para trás, só que tem momentos que não é nosso. É claro que não quero dizer para vocês não se comprometam, né? Tanto faz se ele conseguir vir ou não, não é isso. Mas tem horas que, por mais que a gente lute, a gente não consegue alcançar e a gente não pode adoecer por isso. Então, não se cobre tanto, não exija mais do que pode fazer, porque a gente já sabe, já viu, a sociedade já viu que o professor fez coisas impossíveis nesse contexto, né? E a gente sempre brinca, né, eu quero entrar esse ano com o pé direito, eu quero entrar na escola com o pé direito. Quem nunca brincou disso, né, de falar assim? E eu convido vocês, né, a gente ainda está muito no início do ano, a qualquer momento está entrando com o lado esquerdo do peito, voltado para si mesmo, ouvindo o seu coração e se permitindo ao próprio limite. Então, quando nos enchemos de coragem, no sentido do heroísmo, isso é muito próprio do professor. O professor já tem uma imagem heróica, não é à toa que já se delegou para a escola parte da educação das crianças, porque a gente sempre absorveu com muito heroísmo tudo isso. Né? Então, quando a gente absorve com muito heroísmo, a gente acaba deixando de lado a nossa vulnerabilidade. Há um estudo muito interessante, eu deixei o livro também com a Mitsu, da Brené Brown, ela é vulnerabilidade. E essa autora, ela estuda a vergonha. A tese dela de doutorado é sobre a vergonha. E é muito engraçado, porque a vergonha, né, quem não é que alguém vai estudar a vergonha? E ela diz que a vergonha está ligada a essa vulnerabilidade. Então, quando eu não me coloco no papel, no lugar da vulnerabilidade, que é o lugar da minha intenção, eu me coloco no lugar de herói, né, de que tudo é capaz de fazer. E eu abro em mão, então, de contar com o outro. Eu não conto com o outro, eu conto comigo mesmo e vou levando. Então, ela diz que é preciso perder a vergonha e entender que, para se estabelecer vínculos, preciso falar dos meus medos, sim, das minhas fragilidades, abrir o coração para que os outros possam entrar. Então, gente, nesse momento a gente vive uma corrente muito grande, né? Onde apoiar o outro, apoiar os amigos, está vendo aqueles colegas dentro da nossa rede, dentro da nossa escola, que não estão bem, aqueles que perderam alguém querido, ou aqueles que viveram situação muito, muito drástica. A gente precisa se dar as mãos, se permitir,
mas se permitir é também se abrir, porque também se eu não me abro, como é que eu permito que o outro entre, né? Como é que eu vou entrar num campo que está fechado? Então, é essa mensagem que eu deixo para o professor, se despir um pouco desse heroísmo e se permitir um pouco a vulnerabilidade, se permitir dizer, gente, eu não estou conseguindo, quem me ajuda agora para a gente seguir em frente, né? E para os diretores e coordenadores, que também são heróis e que estão muito à frente de tudo isso, né? Esse ano letivo, eles com certeza não conseguiram preparar aquela acolhida, né? Que eles sempre preparam, uns com mais entusiasmo, outros com um pouco menos, mas sempre tem um lanche gostoso, um abraço apertado, uma mensagem, né? Lembrar a esses diretores e coordenadores, muitos que estão na linha de frente, não é só na linha de frente com os protocolos, que eu sei que já são muitos, né, muitas planilhas, muito o que preencher, mas muito na linha de frente também, socorrendo famílias, levando não só material escolar, mas alimentos também. Então, também estão muito sofridos, mas é entender, né, é trabalhar com esse professor, é ajudar esse professor, porque ele vai precisar ser muito cuidado, porque quem está mais na linha de frente com o aluno é o professor. Ele acaba há uma ansiedade, os medos dessas crianças, adolescentes e jovens. Então, a gente não vai conseguir salvar a escola, o aluno, a aluna, as nossas crianças, se a gente não salvar o professor. Então, coordenadores e diretores têm que salvar primeiro seus professores e depois, então, aquela história do avião, né? Coloca primeiro o ar para você, depois você coloca quem está do seu lado, inclusive uma criança, porque se você não salva, você não consegue salvar o outro que está ao seu lado. E aí, para isso, a gente precisa recorrer também a uma outra teoria que é muito legal da gente conhecer, que é a escuta sensível, né? Então, a empatia nesse momento é manter essa escuta sensível. O René Barbier, ele tem um trabalho muito legal em cima da escuta sensível, que ele diz que a gente escuta com todos os sentidos, né? Não só com os olhos, mas com o ouvido, com o corpo. Então, aprender a ler todos esses sentimentos, escutar e ver, né, esse sentido, assim, do universo mais afetivo. E lembrar, gente, quando eu falo em salvar o professor, porque já tem estudos mostrando a quantidade de casos de tentativas de suicídios por parte de professor, de alcoolismo na educação por parte de professores, por conta de toda essa pressão. Então, a gente precisa realmente cuidar uns dos outros, né? Então, é um pouco disso, tá aí o meu contato. A gente tem aí o docente, eu botei aqui até para não esquecer de colocar para vocês. O docente é a nossa plataforma, tem muita coisa legal lá, eu vou tentar copiar aqui para deixar para vocês. Questões que podem ajudar vocês também nesse momento agora de que vocês estão tendo que fazer, né, muitos trabalhos, enviar para os alunos. Então, todas as nossas questões que estão lá no docente já estão de acordo com as habilidades da BNCC, estão colocadas também já com respostas de acordo com a forma com que o SAEB faz as correções. Então, está aí também para vocês, e eu me coloco à disposição dos professores, da Mitzel, para que a gente dialogue um pouquinho, né? Seria muito bom se os professores pudessem abrir as câmeras, para a gente não ficar tão distante, né? Só na frente. A gente que está acostumado a lidar com gente, aí quando você está diante da tela do computador e vê as fotos, as letras apenas do nome, dá uma sensação assim de vazio, né? E aí eu queria só fazer uma pequena observação, Carla. Quando você traz aquele texto de que a gente tem que ir mais devagar, tem que parar para pensar e tudo mais, e aí me vem um estudo do Augusto Cury,
que fala para nós sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é um dos males do século, né? E a gente está o tempo todo naquela adrenalina, naquela correria, em toda aquela atividade, e a pandemia, se é que a gente pode dizer que há algo positivo nisso, é exatamente nesse sentido de que, não, parou, é como se a gente estivesse correndo e deu de cara com um paredão, e aí parou, peraí, o que eu tenho que fazer agora? O que eu faço? Né? Exatamente. Então, toda marca, tudo aquilo que fizer sentido para nós, que aí vem dentro do contexto aí do conceito de experiência do Benjamin, é isso que é a nossa experiência, é isso que vai marcar. Antes de dar prosseguimento, eu queria falar, a gente já colocou no chat as dicas de livros que a Carla está trazendo para a gente, e também pedir que vocês cliquem lá na lista de presença para poder a gente ter os dados para poder emitir o certificado de participação, tá? Então, não deixem de clicar, tanto aqui na sala do Meet, quanto o pessoal que está lá no Facebook. Clica, preencha, e aí a gente vai poder fornecer o certificado com tranquilidade. Algum filme, alguma outra dica para poder o pessoal estar, de repente, consultando, além dos livros? Não tenho nenhum mas, assim, vídeo qualquer que traga essa questão vai ser positivo, vai ser contributivo, né? Eu acho que o cotidiano nosso mesmo, né? Abrir essas rodas de conversa, né, Mitsu? Se permitir essas rodas, se permitir conversar sobre as fragilidades e as forças, né? Porque tem muita gente forte. E, então, isso eu acho que é um exercício muito legal. Dentro da escola tem sempre aquele professor, tem sempre aquele elemento que tem essa questão das emoções muito afloradas e que é colaborativo, que tem essa característica da colaboração, da aproximação. Então, essas pessoas se colocarem mesmo, né, frente ao outro para ajudar, e aqueles outros que estão mais, né, mais doídos também se permitirem para que o outro se achegue, né? Então, eu acho que é isso. Esse livro da arte da imperfeição, eu acho que é muito legal de ler. Ele está na categoria de livros de autoajuda. Eu não tenho nenhum preconceito, mas não é o tipo de leitura que eu admire muito, assim, que me toque muito. Eu achei até interessante ele estar na categoria de autoajuda, porque ele não dá aquele passo a passo. Vocês podem consultar lá e falar, não gosto também desse tipo de leitura, então não vou nem querer, mas ele não é o tipo de livro que traz aquele passo a passo, que fica ensinando a gente a fazer, né, uma coisa aqui, outra ali, não. Ela é fruto de um estudo, como eu falei para vocês, da teoria dela, e ela vai falar dessa coisa da imperfeição, e eu acho que tem elementos bem interessantes ali para fazer essa viagem. As duas outras leituras são a equipe Crefcom está postando aí, olha, aquela imagem desse livro, A Arte da Imperfeição, que você está falando agora, e depois ela vai postar a outra imagem também, que é do Walter Esse daí Benjamin. Eu usei o segundo capítulo desse livro do Benjamin, né? Ele fala muito da experiência, e eu usei bastante o Benjamin. Ele é da década de 30, tá? 1930. E eu usei ele bastante na minha dissertação, nas minhas reflexões, mas são leituras mais acadêmicas, né? Esse também, o texto do La Roça, são leituras mais acadêmicas, também nada impede, porém essa da Arte da Imperfeição, embora seja também uma leitura acadêmica, é fruto de uma pesquisa da autora, mas ele é mais leve, ele é até gostoso de fazer essa leitura nesses momentos. Certo. Carla, outro tópico também muito importante que você abordou é a importância da gente ouvir mais o outro, né? E principalmente o professor. Então, quando você leva a essa reflexão, né, de que equipe pedagógica, o quanto é importante essa equipe pedagógica tentar dar o suporte para esse professor, que mesmo estando remotamente, o trabalho é um trabalho frenético, dinâmico, louco até muitas vezes, o quanto é importante a gente dar essa possibilidade, essa oportunidade de ouvir
e mesmo que virtualmente tentar estar mais próximo do professor, e um fortalecendo o outro. E é a partir desse fortalecimento que a gente pode aplicar, né, na prática essa questão das competências socioemocionais. Muito, muito, muito bom o que você falou para nós. Eu gostaria, e Carla, assim, de né, fala. Nesse momento a gente tem ouvido muito, tem sido um momento muito diferenciado, né? A gente vem aprendendo muito essa questão da tecnologia, veio trazer para a gente, não tem jeito, não tem acesso, né? Daqui para frente a gente vai ter que adentrar no mundo tecnológico. Eu estou fazendo um esforço, né, muito grande, porque no início fazer palestras aqui, olhar para a tela, interagir com ela, o receio de cair, a conexão, o receio de não conseguir projetar, isso tudo foi um pânico inicial. Hoje eu já entro com a cara de pau, se cair a internet eu vou pedir desculpa, vou retornar, se o PowerPoint não entrar, eu vou falar, espera um pouquinho que está entrando, porque a gente vai ficando mais, se sentindo mais ambientado, né? Familiarizado, né? Essa é a palavra. Então, que todos se permitam também a entrar, né, nesse mundo virtual, porque vai fazer parte do nosso cotidiano, não tem jeito, não só na escola, para a vida, né, a gente vai ter que ter mais esses elementos. Agora, também tentar ouvir esse colega, por que ele não consegue entrar, né? Ele não consegue só porque ele tem receio, medo, ele não quer, ou ele reluta pela tecnologia, ou ele também está tão sofrido, está vivendo coisas tão complicadas que não está conseguindo fazer com que ele, né, ainda se permita mais esse elemento na vida dele. Então, é a gente unir forças, eu acho que a questão é essa, a gente apoiar o outro, mas o outro também se permitir, né, para que a gente entre também um pouquinho nesse espaço. E aí eu fico à disposição de vocês para outros trabalhos, outros elementos. Lembrar aí que quem for da educação infantil, temos PNLD da educação infantil esse ano, com livro para o professor, livro para o aluno. Já estamos fazendo nas redes a apresentação do edital da educação infantil, para que esses professores não sejam pegos de surpresa. Chegou essa caixa aqui, o que vai ser? O objeto, vão ser 3 objetos, 1, 2 e 3 na educação infantil. Então, se não entender esse objeto, vai ser, além da pandemia, mais esse elemento. Então, se quiserem também, Nitsu, pode compartilhar meu contato, as gestoras, diretoras que quiserem, o próprio CREFCOM, se quiser uma fala sobre o edital da educação infantil, eu estou à disposição, tá, para fazer. Com certeza, Carla. Nunca a gente pode perder essa oportunidade de estar trazendo mais novidades, mais reflexões do nosso corpo docente, né? Eu gostaria de comentar, inclusive, que eu tenho consultado muito a plataforma eDocente, né? Já me cadastrei lá, e tem vários textos, muita coisa boa que a gente consegue aproveitar e aproveitar mesmo na nossa prática. Gostaria de fazer um agradecimento aqui muito especial à equipe CREFCOM, que está todo mundo aí acompanhando, tá, o pessoal nos bastidores. Obrigada, Neuza, pelo apoio aqui, porque a tecnologia realmente ainda nos dá umas rasteiras de vez em quando. E a Neuza está por trás me ajudando aqui, postando as coisas no chat e tudo mais, tá? Mas você gostaria de fazer mais alguma consideração, Carla, para a gente estar finalizando o nosso encontro? Eu gostaria só de agradecer a todos vocês, a equipe do CREFCOM, mandar um beijo para a Eliane Cristina Coutinho, nossa coordenadora, que a gente trabalhou junto, coordenadora de vocês, né? Dividimos, né, Eliane? Ela tá aí, agora o pessoal lá no Facebook de dando vovó. Tchauzinho. É um prazer estar aqui, sim. Isso aí. Para você. Um ano muito legal. Eu acho que depois tudo vai voltar, gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai voltar ao normal. A gente já enfrentou a educação pública brasileira, enfrenta desafios o tempo todo, fazer não. Exatamente. Inclusive, mesmo depois que isso tudo passar, porque vai passar, a gente tem que confiar nisso, não dá para a gente abrir mão
né, dessa ferramenta da tecnologia que possibilita aproximar mais as pessoas, né? Então, lá no CREFCON mesmo, os cursos têm sido, até por conta da pandemia, têm sido de forma remota, e a gente continua lá se organizando, tem novidades aí, nós vamos estar divulgando isso aí agora no começo de finalzinho de abril, início de maio, novos cursos, né, para todo mundo estar se inscrevendo. E gostaria de fazer também um convite especial agora no próximo dia 29, o CREF Conversa, tá? A Neuzinha também está colocando para a gente aí no chat sobre o CREF Conversa. Carla, realmente... Eu gostaria de agradecer também ao Jonathan, né, que se prontificou de última hora a estar conosco, atendeu o nosso pedido aí da editora. Obrigada, Jonathan, por essa participação, tá? Isso, também agradeço muito, Jonathan. A gente pegou você assim de surpresa, né? Um beijo para você, muito obrigada mais uma vez, Carla, por essa participação. Eu não sei Libras ainda, tem que aprender. Um beijo, sem fazer assim, nem sei se vale. Sim, um beijo para você, para todo mundo. Agradecer imensamente a parceria das editoras Ática, Scipione e Saraiva, em estar possibilitando esse encontro aqui para nós, disponibilizando esse trabalho do Jonathan, que é fundamental para a gente oportunizar para as pessoas que tenham qualquer deficiência, qualquer dificuldade, poder acompanhar o nosso bate-papo também. E mandar um abraço para todos em nome da nossa secretária de Educação, a professora Alicia Damasceno, a nossa subsecretária de Ações Pedagógicas, a professora Alessandra Braga, que sempre mandam, elas estão por aqui, acredito eu já vi aqui muito rapidamente, e elas sempre mandam um abraço para todos, um abraço fraterno, e dizer que a formação continuada de professor, como o próprio nome diz, a gente não pode abrir mão, principalmente em momentos de pandemia. Então, temos que aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas, até porque tudo é tão difícil para nós, professores, principalmente da rede pública. Então, todas as oportunidades que nós tivermos, nós temos que abraçar, porque estas oportunidades serão positivas para a aplicação em nossa sala de aula, em nossa prática docente. Então, eu quero agradecer imensamente a todos que, uma hora dessa, 8 horas da noite, estão aqui depois de um dia inteiro de trabalho, estão aqui compartilhando conosco todos esses saberes que a Carla trouxe para toda a equipe de professores da Rede Municipal de São Gonçalo. Agradecer à equipe CREFCON pelo apoio e dizer que conte com o CREFCON. Nós estaremos sempre oportunizando formação continuada para todos vocês. Muito obrigada, um grande beijo e até semana que vem no nosso CREF Conversa, tá bom? Um grande abraço para todos. Obrigada, Jonathan, mais uma vez. Um abraço, assim? Isso. Um beijo, tchau.